Uma terça-feira bem movimentada até o momento, mediante a divulgação do CPI, o Consumer Price Index, principal dado de inflação nos Estados Unidos. No vídeo de hoje comentaremos um pouquinho sobre a forma que o mercado vem digerindo esse dado e a forma, é claro, que ele foi divulgado aos mercados, como também um complemento em relação ao que tem sido dito pelos membros do FOMC, tanto na segunda quanto nessa terça-feira após o dado de inflação ser divulgado. Muitos deles deixaram pistas sobre quais poderão ser as próximas medidas de políticas monetárias do Banco Central norte-americano. É sobre isso que falamos logo após a vinheta. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de iniciarmos o nosso conteúdo, como vocês estão notando, estamos em um canal secundário, um canal basicamente de backup, que é o nosso canal de cortes. Conforme o Igor e o Rodrigo falaram ontem, segunda-feira, nós tivemos um problema com o nosso canal principal, fomos aí censurados e nesse momento não poderemos transmitir nem lives nem vídeos por lá pelos próximos 7 dias. Voltaremos por lá na próxima segunda-feira. Até então, até que isso aconteça, as lives serão transmitidas nesse canal aqui e os vídeos também serão transmitidos por aqui. Então, se você tem interesse no material que a gente vem trazendo todos os dias no nosso canal principal, já segue esse canal aqui, ativa as notificações para não perder nenhum tipo de conteúdo e, se possível, deixa aquele likezão e um comentário para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas nesse momento difícil que não estamos com o nosso canal principal. Agora sim, iniciando o nosso vídeo de hoje, conforme eu falava com vocês nesse último domingo, eu trazia a agenda econômica para toda semana, dando ênfase ao CPI que seria divulgado hoje nessa manhã de terça-feira e que muito provavelmente é e foi o dado que trará mais volatilidade durante toda essa semana, principalmente por ser o primeiro dado de inflação do ano de 2023, um dado que é referente ao mês de janeiro, e principalmente depois que o mercado começou a focar na atividade, ou seja, basicamente no payroll, como também na taxa de desemprego, que foram dados inclusive que vieram muito surpreendentes. A gente viu um payroll trazendo uma quantidade de vagas absurdas que foram geradas no início desse ano, como também uma taxa de desemprego que não é vista desde a década de 60. E é natural que o mercado entenda que dados como esses, aquecidos da forma que estão, gerem mais inflação e atrapalhem no momento desinflacionário que vive a economia norte-americana. O Jeremy Powell, presidente do Fed, inclusive falava que pela primeira vez ele enxerga que esse momento desinflacionário está de fato acontecendo, e o CPI que foi divulgado no dia de hoje comprovaria se isso está acontecendo ou não e se caso essa atividade no mercado de trabalho vem atrapalhando no processo desinflacionário ou se de fato os mercados não estão ligando muito para isso. Eu aproveitei para separar algumas matérias para comentar com vocês antes de fato mergulharmos no dado que foi divulgado na manhã dessa terça-feira, até como uma forma de background, o que foi dito antes desse dado e o que tem sido dito depois do dado que foi divulgado hoje. Basicamente, nós vimos a Bowman, que é a Michelle Bowman, um dos membros do FOMC, inclusive ela tem ação votante nas reuniões do comitê, onde ela disse ontem, segunda-feira, que mais altas de juros do Fed são necessárias para conter a inflação, indo muito nessa linha de pensamento que eu acabei de comentar, que muito provavelmente o mercado de trabalho aquecido da forma que está e diferentemente do que todos pensavam, que estava arrefecendo, que poderia ser um problema em relação ao pouso suave, etc, e trazer uma possível recessão, isso não vem acontecendo, o mercado segue forte. No entanto, isso traz uma dificuldade para o processo desinflacionário. O mercado de trabalho aquecido, ele gera inflação, A taxa de desemprego lá embaixo, a quantidade de vagas que estão sendo geradas de payroll trazem problemas em relação à inflação e muito provavelmente o ciclo de altas de juros, pelo menos no que estão dizendo até o momento, deve demorar um pouco mais para se finalizar e, tendo em vista essa situação, deve demorar ainda mais tempo para que a gente comece a ver os primeiros cortes de juros, ou seja, eles estão deixando a entender que mais aumentos de juros serão feitos e que não pararão apenas na reunião de maio. Eu trouxe para vocês inclusive o que foi falado logo após o dado ser divulgado. Outros membros do FOMC também falaram, a Logan tem o mesmo pensamento, que o Fed precisa estar preparado para subir os juros por mais tempo do que o esperado, o Barkin também, que diz que o risco de inflação ainda supera outros problemas e que entende que o momento atual é um momento que vai gerar mais inflação e que atrapalha o processo desinflacionário. E falando com vocês um pouquinho em relação aos dados que foram divulgados no dia de hoje, nós tínhamos algumas projeções para o mercado e essas projeções foram basicamente de encontro com os dados que foram divulgados
divulgados. Basicamente, no IPC mensal, que é o dado que é divulgado todo mês, nós tivemos aqui, dentro daquilo que era projetado, o dado sendo divulgado, ou seja, projeção de 0,4, e tivemos esse dado também em 0,4. Já no anual, nós tínhamos uma projeção de que a inflação chegaria a 6,2, lembrando que ela estava em 6,5, e agora vimos aqui com a divulgação do dado que isso de fato não aconteceu, ela ficou um pouquinho acima, anualmente falando, ficou em 6,4, o que não foi suficiente para trazer uma pressão vendedora nos mercados, e a gente vê aí uma queda nas bolsas. Por mais que a SP500 esteja de forma lateral no dia de hoje, o Bitcoin vem desempenhando bem com mais de 2,5% de alta. E aproveitando para comentar um pouquinho sobre as projeções, expectativas, quando deve acabar esse ciclo de alta de juros e mediante a divulgação do CPI de hoje, como isso vem mexendo com o mercado, como a gente vem digerindo essas informações, eu trouxe para vocês o monitor de juros para a gente ter uma ideia do que está sendo falado pelo menos até o mês de junho. A gente tem 3 reuniões de políticas monetárias nos Estados Unidos, uma em março, uma em maio e outra em junho. Basicamente, como eu já vinha comentando com vocês há bastante tempo, desde o início de 2023, era muito provável que a gente tivesse um primeiro aumento de 25 pontos nessa reunião que passou agora do início de fevereiro, e muito provável também que a gente siga nessa mesma linha em mais um aumento dessa magnitude de 25 pontos também na reunião de março. O mercado, inclusive, tem 90% das probabilidades apontando para que isso seja confirmado. Já na reunião de maio, o mercado tinha uma certa dúvida se de fato teria um novo aumento de 25 pontos, se já seria um momento, dependendo do controle da inflação, de parar com os aumentos de juros. Existia, inclusive, alguns analistas que enxergavam uma possibilidade disso acontecer, mas mediante esses dados de atividade nos Estados Unidos, a gente viu o mercado de trabalho gerando inflação, e agora é muito provável que um novo aumento de 25 pontos seja o cenário mais provável. Os mercados apostam aqui, como vocês podem notar, com 76 probabilidade que isso de fato venha acontecer. E mediante também a divulgação do CPI no dia de hoje, vimos crescer a possibilidade de um novo aumento de meio ponto percentual, algo que não é visto desde o fim de 2022. Sobre a reunião do dia 14 de junho, daqui a bastante tempo, a opinião do mercado vem mudando de acordo com os dados que têm sido divulgados. Com os dados de trabalho e também com os dados de inflação, as chances que eram apenas de 6% de termos aumentos de juros durante essa reunião já estão em 51% de que a gente chegue até 5,5% de juros nos Estados Unidos. Portanto, as chances eram de apenas 6%, passaram na semana passada com a divulgação do payroll para 36%, ontem estavam em 42% e hoje, com a divulgação do CPI, já chegam a 51% de probabilidade que a gente não veja o encerramento de ciclo de alta nesse mês de junho, e sim no mês de julho. Como vocês podem notar, no mês de julho a probabilidade é maior que a gente fique aqui com essa taxa estável entre 5,25 e 5,50, justamente a taxa que tem mais probabilidade de ser o possível aumento dada as circunstâncias do mercado no mês que antecede a reunião de julho. Portanto, mês de julho, muito provavelmente, até o momento, parece ser o mês que a gente vai ter a estabilização das taxas e não vai ter novos aumentos, portanto, começando aí possivelmente um cenário mais positivo ao mercado de renda variável, indicando que o ciclo de alta de juros terminou. E um último assunto para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, apenas lembrando a vocês que outros assuntos dentro do mercado de criptomoedas podem gerar volatilidade nos próximos dias. Como sabemos, na última semana nós vimos a SEC fazendo algumas buscas, principalmente em relação a algumas corretoras nos Estados Unidos. Vimos a Kraken sendo multada em mais de 30 milhões de dólares, vimos a proibição de staking em algumas corretoras por lá, o que obviamente traz um certo FUD, traz um certo medo. A gente viu o Bitcoin inclusive desempenhando de forma negativa, e nessa semana eles agora já estão atrás da Paxos, que é uma das responsáveis pela mintagem do token BUSD, uma das stablecoins mais conhecidas aí do mercado, que possui grandes parcerias com a corretora Binance, que também é uma das corretoras que está sobre os radares aí da SEC, os órgãos reguladores dos Estados Unidos. Portanto, os próximos dias podem trazer novidades, podem trazer novas notícias, e obviamente isso deve trazer oscilação para o mercado cripto e para o Bitcoin. Portanto, muita atenção, a SEC vem mexendo os seus pauzinhos, vem trazendo a regulamentação, que por um lado é uma coisa positiva, mas por outro acaba trazendo um certo medo, acaba trazendo um certo FUD, e obviamente com tudo isso uma oscilação negativa para alguns ativos. A gente vai chegando ao fim do vídeo de hoje. Eu agradeço a você que ficou comigo até o final. Se possível, cheque aqui nos comentários todos os benefícios e os parceiros da Liga Cripto. Deixa o likezão nesse vídeo que ajuda demais, e eu encontro vocês numa próxima oportunidade.